Então, nessa aula primária, né, nessa primeira aula, nós não vamos entrar nos capítulos em si. Nós não vamos ler o capítulo 1 e expor ele. Nós vamos fazer uma introdução ao livro de Mateus, justamente para a gente entender o que estava acontecendo ali. A gente ter algumas informações que são extremamente importantes para que nós possamos, quando entrar no livro em si, nós termos na nossa mente qual era o contexto que estava acontecendo, qual era o pano de fundo, por que Mateus escreveu, para quem Mateus escreveu, e a gente ter essa mentalidade, né, esse entendimento na nossa mente e poder fazer uma exegese correta do texto, poder ler o texto e ter dentro do contexto que está sendo vivido. Né, até no seminário a gente fala uma frasezinha que é muito comum em todos os seminários, eu acho, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando a gente trabalha um texto e a gente não entende o contexto desse texto, existe uma grande possibilidade de nós interpretarmos, fazermos a exegese de uma forma errônea. Então, a gente precisa entender o contexto para que a gente possa ler o texto sabendo do que está sendo falado. Tá? Então, hoje nós vamos fazer essa introdução. Nós vamos entender algumas coisas de Mateus para que a gente possa entender a exposição do texto. A primeira coisa que nós vamos ver é a respeito da data. Então, quando nós estamos falando da data, nós não estamos falando da data dos acontecimentos narrados. Nós estamos falando da data que foi escrito o livro, tá? São diferentes. Então, a data, ela pode facilmente variar entre 40 a 100 depois de Cristo. O que isso significa? Nós temos vários comentaristas, vários estudiosos a respeito do livro de Mateus, e alguns comentaristas, eles têm diferentes opiniões a respeito de que data o escritor de Mateus estava escrevendo esse evangelho. Mas ele pode facilmente, então, variar. A gente encontra facilmente entre 40 a 100 depois de Cristo como datas prováveis. Tá? Mas além de não ser unânime o que eles pensam a respeito da data que foi escrita, é muito aceita por muitos comentaristas a década de 50 e de 60. Por que é muito aceita? Existe uma grande parte dos comentaristas que entendem que pode ter sido escrita entre a data de 50 e de 60. Porque no ano 70 aconteceu a queda de Jerusalém. Quando nós vamos adentrar Mateus, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas a gente já sabe que teve a queda de Jerusalém no 70 depois de Cristo, e desde 66 depois de Cristo, a gente teve ali o incêndio em Roma, a gente teve a acusação dos judeus de que eles teriam colocado o incêndio em Roma. Então já estava começando ali uma guerra. Né, a partir de 66 depois de Cristo, já tinha opressões, e 66 depois de Cristo foi marcado ali como um início de um confronto maior. E em 70 depois de Cristo é quando nós temos a queda de Jerusalém. Em Mateus capítulo 24, e a gente vai ver isso bem para frente, nós vamos ver que Jesus profetizou isso. Jesus profetizou a queda de Jerusalém. Falou que não ficaria pedra sobre pedra. Né? Então, isso aconteceu no ano 70. Alguns comentaristas, e uma grande parte dos comentaristas, entendem que se Mateus estivesse escrevendo depois do ano 70, ele teria narrado a respeito disso. E como Jesus profetizou, de fato aconteceu. E no ano 70 isso aconteceu. Então, como Mateus ele tem, a gente vai ver isso, uma preocupação de mostrar Jesus como Messias, de mostrar que as profecias aconteciam em Jesus. Se por acaso, né, Jesus profetizou em Mateus 24, e se por acaso já tivesse acontecido, uma grande parte dos comentaristas acreditam que dentro do perfil de Mateus de escrita, ele teria colocado a respeito disso. Como ele não coloca, por isso que a década de 50 e de 60 é muito aceita pelos comentaristas como a data possível para ele ter escrito, mas, como eu falei, não é unânime. Pode facilmente variar entre 40 a 100 depois de Cristo. Uma das coisas, porém, em relação à data, que eles têm como algo fixo, eles têm como algo unânime, que eles acreditam, é que não foi assim, Jesus morreu, teve a ascensão e em seguida Mateus foi escrito. Por que eles têm esse pensamento de que não foi algo rápido? Né? Jesus morreu e em seguida Mateus foi escrito. Por causa desses dois versículos que estão ali no slide.
Mateus capítulo 27, que está falando a respeito do campo que foi comprado com as moedas, né, que foram ali de Judas, que Judas recebeu ao trair Jesus, que diz assim: por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Então, sobre aquele campo está sendo falado, olha, até o dia de hoje, ele é chamado dessa forma. E depois, a respeito daquilo que foi inventado ali pelos soldados sobre o corpo de Jesus, eles dizem assim: assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então, esses dois versículos que são encontrados em Mateus, eles trazem essa ideia e entende-se que não foi logo depois que Jesus morreu e teve sua ascensão que foi escrito. Teve ali um intervalo de tempo. Então, Jesus morreu, teve ascensão, teve um intervalo de tempo para fazer sentido esses textos de dizer, olha, esse campo ainda é chamado dessa forma, até o dia de hoje. Essa tradição aí que os soldados inventaram, essa mentira que os soldados inventaram, ainda está sendo falado até o dia de hoje, certo? Então, a respeito da data, pode facilmente variar entre 40 e 100 depois de Cristo, é muito aceito pelos comentaristas da década de 50 e 60, por causa que não tem uma narração sobre a queda de Jerusalém profetizada em Mateus capítulo 24, e também é aceito que teve um intervalo de tempo após a morte de Jesus para ser escrito, devido a esses textos que nós encontramos em Mateus capítulo 27 e Mateus capítulo 28. Bom, seguindo, nós vamos falar sobre o contexto. Alguma dúvida sobre a data? Não? Vamos lá então, gente, a respeito dos contextos narrados. Então, gente, o que a gente vai ver agora? Qual é o contexto de Mateus? Aí agora sim, quando nós estamos falando do contexto, nós estamos falando do contexto em que aqueles episódios ali aconteceram. Tá? Então, a gente estava falando da data em que foi escrito e agora nós estamos falando do contexto ali, qual era o pano de fundo que estava acontecendo. Então, uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de Mateus é que ele aconteceu após o período interbíblico. Então, isso é muito importante a gente entender. Existe o período interbíblico, que também é chamado de período intertestamentário, que também é chamado de 400 anos de silêncio profético. O que é esse tempo? Desde Malaquias, ali, que é o nosso último livro do Antigo Testamento, nós temos Malaquias, depois nós temos Mateus. Entre Malaquias e Mateus, nós temos um período... Muito obrigada, irmã. Tá. Entre Malaquias e Mateus, nós temos um período de 400 anos, de cerca de 400 anos. Esse período ele é chamado de período interbíblico. E a gente é fácil de decorar esse termo, porque ele está interbíblico, intertestamentário, entre os testamentos. Então, entre os testamentos do Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos um tempo de 400 anos, ou seja, um período intertestamentário, que também é chamado de 400 anos de silêncio profético. Por que é chamado de 400 anos de silêncio profético? Porque nós não temos ali os profetas canônicos, Nós não temos ali livros que foram considerados canônicos, que foram considerados inspirados por Deus. Algumas coisas aqui, gente, durante o nosso estudo, eu vou apenas citar. Como, por exemplo, essa questão dos 400 anos de silêncio. Mas depois, se vocês quiserem anotar, para aprofundar o conhecimento de vocês, eu quero pesquisar mais sobre isso. Porque se a gente adentrar em todas as coisas, vai ficar muito demorado a nossa introdução. Mas, por exemplo, é debatido esses 400 anos de silêncio. Não significa que Deus não estava atuando no seu povo. Não significa que Deus não estava olhando para o seu povo. Então, algumas pessoas debatem a respeito disso, mas o que a gente entende não foi considerado nenhum livro canônico. Houve um tempo de silêncio dos profetas. Então, a gente tem Neemias e Malaquias, que são contemporâneos, e que são os últimos livros considerados canônicos que nós temos. Então, desde Neemias e Malaquias, que são contemporâneos, nós temos 400 anos de silêncio profético, período intertestamentário, e de repente surge João Batista. Então, a gente precisa ter essa ideia também na nossa mente, de que Mateus aconteceu, os acontecimentos ali de Mateus são narrados após esse período. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse período.
Tá? O que aconteceu durante esse período interbíblico? O que aconteceu durante esses 400 anos? Então, apesar de nós não termos livros considerados canônicos, eles são muito importantes. Nós temos aí muita história. Como eu falei, eu vou apenas citar algumas coisas, tá? Aí, à medida que vocês quiserem ir estudando mais sobre aqueles assuntos, vocês podem anotar e aprofundar. Mas só para a gente entender, nós vamos fazer um panorama desses 400 anos, rapidamente. A gente vai entender rapidamente algumas coisas que são importantes para nós. Então, quando termina o Antigo Testamento, a gente tem o Império Medo-Persa no poder. Então, o que acontece? Lá em Neemias, quando a gente chega em Neemias, a gente tem uma visão melhor a respeito disso. Né? A gente vê que o Império Medo-Persa estava no poder e a gente percebe que eles já estavam voltando do exílio. Então, em Neemias, o que a gente entende como Neemias, que é guardado na nossa mente? A reconstrução do templo. Eles voltam, né, para Jerusalém, eles têm a permissão de voltar, né, para a Judéia, eles têm a permissão de voltar para a sua terra e eles têm a permissão de construir o templo, de reconstruir um templo. Então, era o Império Medo-Persa que estava no poder. Eles não estavam libertos, eles ainda estavam debaixo do poder do Império Medo-Persa, mas Ciro libera eles para eles poderem voltar para a sua terra. Isso era uma política de Ciro. Então, nós tínhamos várias políticas opressivas de imperadores, mas Ciro, ele tinha uma política diferente. Ciro, ele acreditava assim, vamos conquistar a província, vamos conquistar territórios, mas vamos deixar eles serem livres. Vamos deixar eles viverem normalmente. Eles podem viver a cultura deles, eles podem adorar os deuses deles, porque aí eles não vão se levantar contra nós. Então, essa era uma estratégia política de Ciro. Ele acreditava que se ele conquistasse os territórios e não mudasse muito o que estava acontecendo ali naquela região, aquelas pessoas não se levantariam contra eles. Faz sentido, né? A estratégia dele. Então, o que ele queria? Ele queria que essas pessoas voltassem, quando ele assume ali, quando ele está no poder, ele quer que as pessoas voltem para a terra deles, quer que eles libera eles para reconstruírem o templo, se tivesse que reconstruir, porque isso evitaria que eles se levantassem contra o Império Medo-Persa e eles continuariam dominando e cada vez dominando mais, sem nenhum tipo de revolta do povo. Então, ele permite que eles voltem. Quando a gente lê Neemias, a gente percebe isso, que eles voltam para a sua terra, que eles estão voltando para Jerusalém e que eles estão reconstruindo o templo. Ciro libera eles para isso. E a gente já está na segunda geração dessas pessoas que voltaram. Então, já havia um tempo ali que aquela reconstrução está sendo feita. É assim que a gente encerra o Antigo Testamento. Tá? Mas a gente começa o Novo Testamento com o Império Romano no poder. Então, muita coisa aconteceu aí nesse intervalo. E o que aconteceu? O Império Medo-Persa estava no poder, eles estão voltando, eles estão ali reconstruindo, e o Império Medo-Persa quer crescer. Então, eles começam a conquistar mais território. E aí, eles miram na Grécia. E aí eles falam assim, nós vamos conquistar a Grécia vai ser nossa. E aí é onde a gente tem, né, que nós estudamos também no colégio, as guerras médicas. E aí tem as batalhas famosas, né, inclusive uma das batalhas que foi a batalha que inspirou, vamos dizer assim, o filme Os 300, que é os Medo-Persas contra os gregos. Então, começa a acontecer essas guerras médicas, né? E começa ali muitas batalhas que são batalhas famosas hoje que a gente tem, e o Império Medo-Persa começa a se levantar contra os gregos, e os gregos começam a se defender contra o Império Medo-Persa. E aí acontece muita coisa, né, gente? Como eu falei, eu estou resumindo, tá? Se você gosta da história, você vai ver que eu estou passando por muita coisa aqui, mas só um resumo rápido. Aí, o que acontece? Os gregos vencem, os gregos dominam. E aí eles vencem o Império Medo-Persa, e aí eles começam agora o Império Grego-Macedônio. E aí eles começam agora a estar no poder. E aí agora a gente não tem mais o Império Medo-Persa, mas é o Império Grego-Macedônio que está no poder. E aí, quando a gente fala do Império Grego-Macedônio, é mais fácil a gente lembrar, né? De quem a gente lembra na hora? Alexandre o Grande. E aí a gente estuda isso no colégio também. Só um pouquinho, gente. Então, quando a gente fala sobre Alexandre o Grande, é nesse momento do período interbíblico, aonde Alexandre o Grande aconteceu na Bíblia. Entre Neemias e Malaquias, e Mateus, quando o Império Medo-Persa pede o poder para o Império Grego-Macedônio. E aí, o que acontece? Alexandre o Grande, ele quer conquistar territórios. Né? Na realidade, o pai dele, Filipe II, ele já tem essa ideia
de conquistar territórios, ele já queria que a cultura grega fosse uma cultura com renome, ele já queria que a cultura grega se espalhasse e ele já trabalhava para isso. Aí ele é assassinado, Alexandre o Grande assume o poder com 20 anos, com toda a garra, querendo continuar aquilo que o pai dele estava fazendo e começa a fazer muito melhor que o pai dele. Né? Então ele tem esse nome, Alexandre o Grande, literalmente por ele ter sido grande no momento dele, né? Por ele ter feito grandes coisas. E aí ele conquista muitos territórios, inclusive conquista a Palestina, né? E a gente vai ver eles sobre o povo judeu. Aí uma coisa que é interessante a gente entender é que aqui é que a gente vê as influências que nós vamos ter depois nas cartas paulinas e também nos evangelhos. A gente vê eles falando sobre Apolo, a gente vê eles comparando, né, Paulo com deuses, a gente vê a cultura grega inserida nas cartas paulinas. E a gente vê essa cultura grega inserida, mesmo quando os romanos estavam no poder, a cultura grega está inserida ali nas cartas paulinas. A gente vê que o povo tinha uma mescla ali, tinha o povo que estava ali com essa cultura, e até mesmo a cultura romana, ela é influenciada com a cultura grega. Hoje mesmo, quando a gente vai estudar, por exemplo, os deuses que eles têm, por exemplo, Dionísio é o mesmo deus tal da Roma e grego, tem os mesmos deuses, mas com nomes diferentes, né? Mas o deus do vinho, o deus da colheita, o deus disso. Então eles têm ali uma influência, até mesmo para a cultura romana, os gregos tinham uma influência. E aqui nesse tempo de Alexandre o Grande, foi quando começou a crescer essa cultura grega. E ela começou a se espalhar de tal forma, porque aonde Alexandre o Grande conquistava, a cultura grega ia também. Né? Então se espalhou de uma tal forma, e é onde a gente tem, por exemplo, a construção da Septuaginta. Então, quando a gente fala da Septuaginta, que é o Antigo Testamento transformado traduzido do hebraico para o grego, foi por causa dessa influência. Era tão grande que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Né? E é chamado Septuaginta, porque a palavra latina Septuaginta é no sentido de 70, e a lenda diz que foram 72 estudiosos em 72 dias que traduziram ela do hebraico para o grego. Então acontece aqui essa helenização. E aí outra questão é, por que é helenização? A helenização é quando a cultura grega está sendo levada. É chamada de helenização. Quando a gente vê esse termo, a helenização é a cultura grega está sendo implantada. Né? Então tem uma helenização forçada, está tendo uma helenização. Por quê? Porque os romanos chamavam eles de gregos, mas eles se chamavam de helenos. Tá? A palavra gregos, na realidade, eram os romanos que davam para eles. Eles se chamavam de helenos, por isso vem a palavra helenização. Tá? Deixa eu me achar aqui para ver se eu não vou esquecer nada. Poder continuar. Então, ele espalha essa cultura, né? E essa cultura vai sendo inserida. Ele vai conquistando muitas terras, inclusive a Palestina, e essa cultura está sendo inserida. Aos 32 anos, ele morre. Quando Alexandre morre, ele não tinha filhos. E aí, o que ia acontecer com todo esse império que ele conquistou? Ele é dividido em 4 dos seus generais. Então, ele tinha 4 generais, 4 comandantes que eram muito importantes para eles, que tinham renome. Né? E aí, quando ele morre, o império dele, como ele não tinha filhos para ser passado, é passado para esses 4 generais. É dividido entre esses 4 generais. E para nós, os que importam é Ptolomeu e Seleuco, que é da onde a gente tem os Ptolomeus e os Seleucitas. É muita informação, tá dando para entender? Tá dando para entender a construção? Alguém fez um joinha lá em cima, obrigada. Tá dando para entender, irmãos? Amém? Então, o grego, a gente estava no Médio Persa, os gregos assumiram poder. Quando nós falamos dos gregos assumindo poder, estamos falando de Alexandre o Grande, que nós estamos falando de toda uma influência que é criada a partir de Alexandre o Grande, essa helenização que acontece em muitos lugares, né, onde essa influência dos gregos acontece. Alexandre morre, é dividido em 4 o seu império, aquilo que ele tinha conquistado, porque ele não tinha filhos. Para nós, o importante é Seleuco e Ptolomeu, porque eles ficaram com a região que a Palestina estava.
E aí a gente também poderia aqui ficar falando mais tempo, né? Porque os Ptolomeus e os Seleucos depois eles começam a brigar entre eles. E ora os Ptolomeus estão sobre a Judéia, ora os Seleucidas estão sobre a Judéia. Eles ficam ali em brigas também sobre esse território, tá? Mas em determinado momento, os Seleucidas estão no poder e aparece um homem chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é conhecido por ser aquele que mandou matar um porco dentro do templo. Então, Antíoco Epifânio, ele literalmente foi um marco para começar uma revolta. Aí vamos entender também o que estava acontecendo. Cada lugar que a cultura grega chegava, as pessoas abraçavam essa cultura. As pessoas viviam isso. Só que os judeus, eles eram diferentes. Os judeus tinham os seus princípios. Os judeus tinham suas tradições. Eles tinham... Sim, também. Aí a gente vai ver que são judeus de falas gregas. Aí depois a gente pode entrar também nisso. Depois de Mateus a gente tem que ir para as cartas paulinas também, né, para a gente fazer a exposição das cartas paulinas. Mas o que acontece? Tinha, claro, os judeus tinham influência da cultura grega, muitos judeus, eles têm essa influência, mas o que acontecia nas outras províncias não estava acontecendo com eles, porque eles tinham os sacrifícios dele, para o Deus dele, eles tinham as tradições dele, e diferente do Antigo Testamento, aqui, quando a gente está vivendo esse período aqui, após eles voltarem do cativeiro, eles tinham uma ideia diferente. Por exemplo, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente percebe que tinha os altos. Quando vocês começaram, todo mundo já começou a ler a Bíblia várias vezes, né? Talvez nessa hora que desistiu, quando começa a falar sobre todos os reis, sobre todas as leis. E várias vezes eles diziam assim, e tal rei destruiu os altos, mas não destruiu tal lugar, porque lá era oferecido sacrifícios para o Deus vivo. E não sei o quê, e aquele lugar alto era construído, era sacrifícios para o Deus vivo. O que acontece? Esses sacrifícios no Antigo Testamento, apesar de ser para Deus, eles não estavam sendo feitos da forma correta. Eles deveriam estar acontecendo no templo. A lei era para que fosse no templo, só que eles faziam nos altos. Então, no Antigo Testamento, eles entendiam algumas coisas, mas eles não eram tão fiéis quanto depois da volta do cativeiro. Porque o cativeiro foi uma consequência do pecado. Para o entendimento deles, eles abandonaram a Deus, eles estavam fazendo coisas erradas e eles foram para o cativeiro por desobediência. Então, quando eles voltaram do cativeiro e começam a reconstrução ali em Neemias, eles têm um outro posicionamento. Eles estão voltados para a Torá e eles estão voltados para o templo. O templo, para eles, começa a ter uma importância que nós não vemos no momento dos reis. Os reis, eles tinham uma ideia totalmente diferente. Eles tinham o poder, e às vezes eram reis bons, às vezes eram reis maus, às vezes os reis destruíam os altos, às vezes os reis não estavam nem aí e construíam mais para outros deuses. Então eles viviam essa idolatria. Agora, quando eles voltam do cativeiro, eles têm uma centralidade no templo. E eles querem viver corretamente, porque eles não querem viver de novo cativeiro. Eles não querem viver de novo o que eles tinham vivido. Então eles têm um posicionamento diferente. E agora nós não temos reis. Agora quem mandava era o sumo sacerdote. Então, quando a gente está nesse contexto aqui de Antíoco Epifânio aparecendo, Antíoco Epifânio está aparecendo num contexto onde o povo tinha uma questão da nacionalidade. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os circuncidados, nós somos o povo escolhido, nós somos esse povo. E nós seguimos a Torá, nós seguimos aquilo que o Senhor nos falou. Nós vamos fazer nossos sacrifícios no templo. Nós somos devotos naquilo que o sumo sacerdote está dizendo para nós que nós temos que fazer. Então eles tinham uma nacionalidade, um apego diferente do que a gente vê na época dos reis. E tanto que nós não tínhamos reis, mas o sumo sacerdote tinha o poder. E aí, gente, a gente poderia falar muita coisa. Porque nesse tempo, por exemplo, que os Seleucidas estavam no poder, aconteceu muita coisa errada também, né, no templo. Tanto que muitos sumos sacerdotes pagavam para continuar no poder. Pagavam para os Seleucidas para continuar no poder.
Então tinha ali também uma corrupção, tanto que quando nós falarmos sobre os saduceus, sobre os fariseus, nós vamos ver que no Antigo Testamento também não tinha os fariseus e os saduceus. Da onde os fariseus apareceram? Da onde os saduceus apareceram? Foram consequências de algumas coisas que aconteceram no período interbíblico. E aí quando a gente falar um pouquinho sobre eles, nós vamos adentrar mais. Mas foram uma consequência da corrupção que estava acontecendo no templo, foram consequências, por exemplo, da guerra dos Macabeus. Então ali foi levantado também isso que não tinha no Antigo Testamento e que agora no Novo Testamento nós vemos aparecer. Tá? Então, houve também muitas coisas durante esse período. Mas o que aconteceu foi que Antíoco Epifânio se levantou e os judeus não estavam pegando aquela cultura grega como ele queria. Só que aí os partas também estavam se levantando. E os partas estavam conquistando território deles. Território dos Seleucidas. E os Seleucidas estavam ficando fracos. E aí o que eles começam a pensar? Nós não podemos perder território. Nós precisamos oprimir mais. Nós precisamos ter mais poder. Então eles estavam perdendo poder para os partas. E aí quando ele vê que os judeus não estavam se adentrando à cultura grega, ele começa uma helenização forçada. Aí até então os judeus estavam vivendo como eles viviam, fazendo tendo o momento da circuncisão, tendo a questão do sacrifício. Só que aí ele começa a proibir. Ele começa a queimar as escrituras, começa a queimar tudo aquilo que eles tinham, por exemplo, escrito e tudo mais. Ele começa a proibir a circuncisão, que para eles era uma marca de que eles eram o povo de Deus. Então, tu imagina o povo agora sendo proibido de fazer algo que Deus mandou para eles. E que eles queriam obedecer. E agora eles estavam sendo proibidos de fazer isso. Eles começam a ser proibidos de ter os seus sacrifícios, que era para eles rituais de purificação, para eles poderem ter acesso a Deus. Né? Então, tudo isso começa a ser proibido. E eles começam a viver essa opressão. E aí, o fim de tudo isso foi quando o Antíoco Epifânio manda um emissário para, não esqueci agora a cidade, eu acho que é Modim, alguma coisa assim, para essa cidade, para fazer com que um sacerdote matasse um porco. E a gente sabe que o porco era considerado um animal imundo para os judeus. Então, vocês imaginam o que ele estava pedindo. Vocês têm que provar que vocês estão conosco. Vocês têm que provar. Antíoco Epifânio queria que eles tivessem um ato para mostrar que eles estavam debaixo do poder deles. E aí Matatias, ele chega e fala, eu não vou fazer isso. Então esse sumo sacerdote, ele se recusa a fazer isso. Eu não vou sacrificar esse porco dentro do templo. E aí um jovem que tinha lá, uma pessoa que tinha lá para evitar o conflito, ele diz assim, não, deixa que eu mato. Aí ele vai matar o porco. Só que quando isso vai acontecer, Matatias mata o emissário, mata o homem que ia matar o porco e começa uma revolução. Aí eu vou até ler o versículo com vocês. Nós não temos esse Macabeus na nossa Bíblia, né? Mas na Bíblia católica nós temos Macabeus, que nós não consideramos canônico, mas nós entendemos que tem valor histórico, que conta a história da Guerra dos Macabeus. Então também é interessante, né, se os irmãos quiserem adentrar ao que aconteceu, por exemplo, nessa época específica do período interbíblico, podem ler Macabeus, que é de fácil acesso, né, para a gente tem na internet. Então, em 1 Macabeus, capítulo 2, do versículo 15 ao 26, ele vê isso que eu estou falando, a gente consegue ler isso que eu estou falando, né, que aconteceu isso. E aí, em 1 Macabeus 2, 27, ele diz assim, ele mata esse homem e diz, todo aquele que é zeloso da lei e apoia a aliança, venha comigo. Então, ele faz um convite. Todo aquele que é zeloso da lei, todo aquele que não quer viver dessa forma oprimido, todo aquele que quer fazer a sua circuncisão, todo aquele que quer viver a lei como tem que ser vivida, todo aquele que é fiel à aliança, vem comigo. E aí se começa a Guerra dos Macabeus, que também é muito conhecida, a Guerra dos Macabeus. Por causa desse homem, Matatias, e seus 5 filhos. Esse nome Macabeus, ele é por causa do filho de Matatias, que se chama Judas Macabeus. Que depois ele continuou aquilo que o pai dele
tinha feito e começou a ser um líder ali. Tá? Então, pela primeira vez, depois de um período grande, nós temos judeus sobre judeus. Eles estavam agora liderando os judeus, os próprios judeus. Que aí vem depois a família dos Asmoneus. Que aí a gente poderia também aqui ficar falando sobre a dinastia dos Asmoneus, que são os descendentes de Simão Macabeus, depois de Judas Macabeus, que tem uma dinastia. Quando nós falarmos sobre Herodes o Grande, a gente vai ver que ele casa com Mariane. Como ele não era judeu, ele queria que os judeus respeitassem ele casa com Mariane, que era da dinastia dos Asmoneus, ou seja, de uma família considerada elite, por causa que era uma família que vinha dos Macabeus, para ele poder dizer que ele era um rei legítimo, que ele estava no poder de forma legítima. E aí a gente poderia aqui falar também sobre a dinastia dos Asmoneus, mas eu não vou entrar. Só vou citar para vocês poderem pesquisar também depois, se vocês quiserem, para a nossa introdução poder chegar ao fim, né? Mas só para a gente entender. Agora, pela primeira vez, eles estavam sob o domínio de judeus, sobre os próprios judeus. Claro, gente, que eles não ficaram agora no poder absoluto. Isso foi conquistado. Eles começaram uma revolta, eles foram conquistando acordos, mas agora eles tinham uma postura de revolução. Eles estavam agora se posicionando e tendo agora um novo tempo entre eles. E aí isso fica acontecendo, né, com vários conflitos entre a própria família dos Asmoneus e tudo mais. Eles vão vivendo todo esse tempo aí agora de forma diferente. E aí, em 63 a.C., Pompeu conquista o território para o Império Romano. E em 37 a.C., Herodes, com a ajuda dos romanos, é colocado no poder. E aí nós temos o contexto do que aconteceu até chegar em Mateus. O Império Romano é conquistado, o Império Romano conquista a Palestina a partir de Pompeu. Depois eles colocam, os romanos colocam Herodes no poder, na província ali, onde nós vamos ver as coisas de Mateus acontecendo. E assim se chega ao que nós vemos, né, em Mateus, que é os romanos no poder e Herodes no poder. Deu para entender a construção? Teria muita coisa para a gente falar dentro desses tempos, né? Alguns que não teria como a gente falar porque realmente não temos muitos registros, e outros que a gente tem bastante registros. Inclusive, por exemplo, como eu falei, Macabeus, que é uma coisa que vocês podem aprofundar os estudos, ou a dinastia dos Asmoneus, que a gente tem muito material a respeito disso. Então, pode voltar, por favor, só para a gente recapitular. Antigo Testamento termina com o Império Medo-Persa. De forma bem resumida, um panorama. Império Medo-Persa, eles voltando da Babilônia com uma nova mentalidade, com um novo posicionamento, querendo agradar a Deus. E aí depois a gente vai ver a consequência também da religiosidade, do legalismo a respeito de algumas coisas. Império Medo-Persa estava no poder, eles estavam ali, começam as guerras médicas, a Grécia assume o poder. Aí os gregos macedônios estão no poder, que é onde Alexandre o Grande se apresenta para nós, onde a gente tem toda a história de Alexandre o Grande. Depois Alexandre o Grande, ele morre, é dividido entre os seus generais. Ptolomeus e os Seleucidas ficam com a região da Palestina e ficam brigando ali pelaquela região, ora um está no poder, ora outro. Quando os Seleucidas estão no poder, aparece Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio está perdendo o poder. Os Seleucidas estão perdendo o poder para os partas, e aí eles começam a se posicionar de forma forçada, uma helenização forçada com o povo. E aí, em um ápice, né, de momento ali, quando eles querem matar um porco dentro do templo, Matatias se levanta com uma revolução, e começa a Guerra dos Macabeus, que começa ali uma nova dinastia, depois com a família dos Asmoneus. E por último, o Império Romano, em 63 a.C., com Pompeu, conquista o território. Quando a gente fala tudo isso, a gente fica pensando assim, tá, mas o que isso tem a ver com Mateus? Por que a gente está vendo sobre isso? Por que é importante essa introdução? Por que a gente já não vai já para o capítulo 1 e a gente não começa já uma exposição? Porque talvez nesse primeiro momento a gente não consiga compreender o quanto tudo isso tem um efeito sobre a vida deles. Mas quando a gente começar a ver a influência grega, a gente vai entender o porquê. Quando a gente começar a ver uma expectativa de que Jesus fosse de um jeito do povo, o povo não esperava Jesus como Jesus vinha.
como Jesus veio. Ele esperava um tipo de Jesus, e na exposição do texto a gente vai ver isso. Quando a gente começar a ver essa expectativa que o povo tinha sobre Jesus, nós vamos entender o porquê que eles tinham essa expectativa. Por que eles esperavam que Jesus fosse de um jeito? Por que eles não esperavam que Jesus fosse do jeito que ele era? Por que eles queriam uma revolução, uma guerra? Então a gente vai entender determinadas coisas a partir dessa introdução. Como os essênios, os saduceus, quando a gente falar sobre isso e entrar um pouquinho na história deles, vai ficar mais fácil da gente entender, porque a gente fez essa introdução e entendeu um pouquinho do que aconteceu no período interbíblico, para a gente ir construindo na nossa cabeça alguns entendimentos que no decorrer da exposição a gente vai aprofundar e vai ficar mais fácil a gente entender. Tá certo? Beleza? Alguma pergunta? Algum comentário? Amém, gente. Então vamos continuar. Agora a gente está no destinatário, tá? Aí o destinatário é muito simples, né? Como diz aqui, apesar do evangelho de Mateus ser para todos os povos, de todos os lugares e todos os tempos, seu destinatário primeiro foi ao povo judeu. Então, Mateus é para nós hoje, eram para outros povos, é para outros países, é para outro tempo, é para esse tempo, para a próxima década que vier. Ele é para todos os povos, de todos os lugares, em todos os tempos. Mas, de forma primária, ele foi escrito para os judeus, tá? Aí eu vou andar junto, o destinatário e o propósito, eu vou andar com eles juntos, porque algumas características no livro, eles nos mostram essas duas coisas juntas, tá? Pode passar, por favor. Qual é o propósito? Mostrar que Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento, o legítimo rei de Israel. Então, qual é o propósito de Mateus? Mateus, ele tinha o propósito de mostrar, olha, lá no Antigo Testamento, nós tivemos alguns profetas. Esses profetas, eles falaram sobre o Messias. Jesus, ele é esse Messias. Aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, aconteceu em Jesus. Aquele que era o esperado, já chegou. Então, ele tem esse objetivo, mostrar que Jesus era o esperado, que Jesus era o profetizado, que Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Tá? Como que a gente entende isso? Tanto o destinatário como o propósito. Por que a gente chega nessa conclusão? Aí eu vou passar com vocês 4 características que são as características utilizadas pelos comentaristas, né, pelos estudiosos, para chegar nessa conclusão. Foi escrito para os judeus e ele foi escrito com um propósito, mostrar que Jesus era o Messias. Primeira característica, ele usa diversas citações do Antigo Testamento. Então, ao longo, né, da nossa leitura de Mateus, a gente vai perceber que ele fala várias vezes o Antigo Testamento. Existe cerca de 60 citações do Antigo Testamento em Mateus. Se a gente colocar todos os outros evangelhos juntos, não chega a isso. Então, só no Evangelho de Mateus existe mais citações do Antigo Testamento do que todos os outros evangelhos juntos. Entre essas citações, tá as leis, tá os salmos e tá os profetas. E além dele fazer essas citações do Antigo Testamento, ele faz citações dizendo assim, como está escrito. Assim foi dito por... Vou fazer um exemplo para vocês aqui. Mateus capítulo 1... Versículo 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. E tudo isso, olha o que o versículo 22 diz. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá. E aí ele cita novamente um texto. Então, ele está falando algo e ele diz assim, olha, isso aqui que aconteceu com Jesus, aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí ele cita o texto do profeta. Aí depois lá no versículo 5 ele diz, e eles lhes disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E aí ele cita o profeta. Então, várias vezes nós vamos ver citações, 60 citações do Antigo Testamento, cerca de 60 citações do Antigo Testamento, somente em Mateus, e muitas delas, não todas, mas muitas delas. E foi predito
pelo profeta tal. E assim aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. E assim aconteceu para... Então, todo momento a gente vai ver essa ação dele. E aí, o que a gente percebe com isso? Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de dizer, olha, aquilo que foi profetizado aconteceu em Jesus. Se vocês estavam esperando alguém assim, se vocês estavam esperando que acontecesse dessa forma, foi dessa forma que aconteceu. Então aqui a gente vê essa característica nos revela um propósito, né? E não só um propósito, como também o destinatário. Porque que sentido teria ele escrever para os gregos com o Antigo Testamento? Os gregos não criam no Antigo Testamento. Os romanos não criam no Antigo Testamento. Os gentios não conheciam o Antigo Testamento. Então, por que ele iria escrever dessa forma, com uma coloração judaica, vamos dizer assim, né? Ele ia escrever trazendo o Antigo Testamento se o alvo dele não fosse pessoas que acreditassem a respeito disso, tá? Então, essa é uma característica que os comentaristas, que os estudiosos utilizam para definir essa questão do para quem ele escreveu de forma primária e qual o objetivo que ele escreveu. Outra questão é a questão da genealogia. Deixa eu chegar lá aqui na minha escrita, só para a gente ler os textos também que estão em base disso. Quando a gente inicia Mateus capítulo 1, a gente vai ver que a gente já inicia com essa questão da genealogia. Né? E quando na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a genealogia, que a gente pode até achar estranho. Por que um livro vai se iniciar com uma lista de nomes? Não parece atrativo, não para nós. Né? E na próxima aula a gente vai entender o quanto isso era atrativo para eles, o quanto isso era importante. Mas já aqui a gente pode dizer, olha, ele inicia com a genealogia, ligando Jesus a dois personagens. Ligando Jesus a Abraão e a Davi. Deixa eu ler aqui com vocês. Lá no primeiro versículo, ele começa assim: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ponto. Nesse primeiro versículo, ele já começa fazendo uma ligação de Jesus a Davi, o pai da linhagem real, e a Abraão, o pai da nação judaica. Isso é muito importante para os judeus. Por quê? Porque ele está mostrando aqui no primeiro versículo que Jesus ele tem o direito de ser o legítimo rei. Porque eles esperavam que o Messias fosse ligado a Davi e que o Messias fosse ligado a Abraão. Então, já no primeiro versículo, ele começa dizendo: eu vou apresentar para vocês o livro da geração de Jesus. Esse que é da linhagem de Davi e esse que é filho de Abraão. Então, ele já começa com essa ligação com o pai da linhagem real e com o pai da linhagem da nação judaica. E aí, só para deixar textos aqui, que nos mostram, né, não ficar apenas nas minhas palavras, 2 Samuel, acho que dá tempo da gente ler, acho que seria talvez interessante, se alguém quiser ler para nós, 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 8 ao 16, e também Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, que nos mostram são passagens que nos mostram essa espera que o povo tinha de que fosse relacionado o Messias a Davi e também a Abraão. Se alguém... 2 Samuel 7, do 8 ao 16. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome de grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com seus pais. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como atirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. 16. Isso. Então, nesse texto, a gente vê que ele faz uma promessa, que o trono de Davi seria para sempre, né? Que ele não apartaria a benignidade dele. E a gente vai ver que, por exemplo, depois os reis acabam. E quando a gente for trabalhar sobre isso, a gente vai ver também uma interpretação errônea que eles tinham a respeito disso. Mas eles esperavam que o Messias viesse, né? Que o legítimo rei viesse da linhagem de Davi. Porque foi feita uma promessa, né? De que esse trono seria para sempre, né? Então, e depois a gente tem Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Exato. E depois a gente vai ver também mais sobre isso, que é da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, né? É uma descendência no singular, que a gente vai ver mais para frente. Está falando de uma pessoa, de qual seria descendente de Abraão, e que todas as famílias da terra seriam benditas. Então, assim, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais esses textos, né, à medida que a gente for fazendo a exposição, mas é importante a gente saber a respeito disso, né, que eles esperavam, era algo que os judeus esperavam, que fosse ligado a Davi e que fosse ligado a Abraão. E no primeiro versículo de Mateus, ele já traz essa ligação. Ele já diz, olha, eu vou apresentar para vocês o livro da geração do filho de Jesus, que era descendente de Davi e descendente de Abraão. Então, trazendo ali uma legitimidade, o que nos faz ter uma consolidação do propósito dele. Ele era o legítimo rei, ele era o esperado, né? Então, essa também é uma das coisas que nos mostra, uma característica do livro de Mateus que nos mostram o seu propósito. A outra questão é a falta da explicação dos costumes judaicos. Aí eu trouxe 2 exemplos para a gente ver a diferença de que um evangelista fala sobre um episódio e o outro evangelista fala sobre o mesmo episódio. A gente vai perceber também, só fazendo um parênteses aqui, que, por exemplo, a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos. Né? O que significa isso, evangelhos sinóticos? É porque eles contam, vamos dizer assim, de uma forma muito rasa, eles contam as mesmas histórias, só que com perspectivas diferentes para pessoas diferentes. Então, algumas vezes, né, várias vezes na realidade, quando nós estivermos fazendo a exposição de Mateus, nós vamos usar Marcos e Lucas como fonte também. Porque às vezes Mateus está falando sobre um episódio e algum detalhe que Mateus não fala, Marcos fala. Lucas fala, o que faz com que a nossa história, com que a nossa exposição, ela fique mais completa. Então, a gente muitas vezes vai colocar lado a lado esses textos e vão perceber, por exemplo, que um fala sobre uma determinada situação, que é a mesma situação que o outro está narrando, só que tem detalhes diferentes e a gente vai usar isso para complementar. Tá? E aqui nós vamos ler 2 episódios iguais, eles estão falando sobre as mesmas coisas, só que eles falam de forma diferente. E essa maneira que Mateus fala, dá uma ideia também de que ele estava escrevendo para os judeus, né, e não para outro povo. Pode passar, por favor? Então aqui, ó, Mateus capítulo 15, tá? Aí eles estavam sendo questionados a respeito da tradição de lavar as mãos, tá? E aí Mateus capítulo 15 diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ponto. Então eles chegam e só está falando isso.
né? Mateus está narrando e falando assim, eles chegaram aos pés de Jesus e disseram, por que eles estão transgredindo a tradição? Eles não estão lavando as mãos? Ponto. Agora, olha a diferença de como Marcos fala sobre esse episódio. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos... Olha só como ele começa a explicar. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado e se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos discípulos, mas comem... Dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar. Então a gente vê que Marcos ele tem toda uma preocupação de explicar o contexto do que ele está narrando. Então ele está dizendo assim, olha, os fariseus perguntaram para eles porque eles não estavam seguindo a tradição. Deixa eu explicar para vocês que tradição é essa. Olha, os judeus, eles têm uma tradição de lavar as mãos. E eles não comem se eles voltam do lugar e não lavam as mãos. E também eles têm uma tradição de lavar os copos e dos jarros e tal. Então tem várias coisas que eles seguem. Marcos tem toda uma preocupação. Por quê? Porque ele não estava escrevendo para os judeus. Então ele tem toda uma explicação, ele tem todo um momento ali para explicar o que estava acontecendo. Já Mateus, não. Ele diz assim, olha, eles foram perguntados por que eles não seguiam a tradição. Vocês sabem que tradição é essa, né? Porque eu estou falando com vocês, eu sei que vocês sabem. Vamos dizer assim, né? Em outras palavras. Pode passar. Depois, a respeito das especiarias que eram colocadas no corpo também quando era morto, né? No Mateus capítulo 27, 59 e 60. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo que havia aberto em rocha. E rodando uma grande perna para a porta do sepulcro, retirou-se. Aí já João falando sobre isso, né, que não é um sinótipo, mas também falando sobre esse momento. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Então, Mateus, ele não tem essa preocupação de explicar tradições. Ele não tem essa preocupação de fazer essas explicações. O que nos aponta, que também é uma característica, que aponta, né, para os estudiosos qual era o alvo dele, para quem ele estava escrevendo, qual era o destinatário dele. Certo? Pode passar. Então, ele usa diversas citações do Antigo Testamento, cerca de 60 delas, né, e todas elas com um propósito para mostrar que foi cumprido, né? Ele traz várias vezes esse tipo de informação, usa a genealogia já levando Jesus, né, a Davi e a Abraão, e ele tem uma falta de explicação dos costumes judaicos. E por último, ele fala reino dos céus ao invés de falar reino de Deus. Tá? Por mais que isso também seja debatido, entende-se, muitos comentaristas e muitos estudiosos, entende-se que ele usa reino dos céus e não reino de Deus por causa da sensibilidade dos judeus. Então, quando a gente vê, por exemplo, os sinótipos juntos, né, a gente percebe que quando ele fala de reino dos céus, ele não está falando de uma coisa diferente do reino de Deus. O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Eles estão falando sobre as mesmas coisas. Não é tipo, tem o reino dos céus e tem o reino de Deus. Não, é o mesmo. Só que em Mateus, ele não utiliza, ele até utiliza um pouco às vezes reino de Deus, mas ele fala muito mais reino dos céus. É uma característica dele. E os outros falam reino de Deus. E aí alguns estudiosos entendem que poderia ser pela sensibilidade que eles têm a respeito da palavra Deus. Então, para não ficar toda hora falando o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, ele usava o reino dos céus como uma proteção da sensibilidade dos judeus para que eles recebessem a mensagem sem fechar o coração. Sabe? Quando a gente tem uma palavra que a gente fecha o coração, então eles faziam dessa forma para ser mais valorizando a sensibilidade deles. Tá? É debatido a respeito disso, alguns não concordam com esse pensamento, mas muitos estudiosos entendem que talvez por isso que ele utiliza uma palavra diferente, reino dos céus, ao invés do reino de Deus. Tá? Aí eu queria fazer um parênteses aqui também,
Porque à medida que nós formos expondo o Evangelho de Mateus, nós precisamos também ter em mente que o reino dos céus é um tema importante para Mateus. Então a gente viu um propósito. O propósito dele é mostrar: Jesus é o Messias. Vocês esperavam o Messias chegou. Jesus é o legítimo rei de Israel. Ele é o esperado. O esperado está entre nós, o esperado veio, né? Então ele tem esse objetivo. Mas ele também tem temas centrais. E um tema central dele é o reino dos céus. Então, à medida que a gente for vendo a exposição de Mateus, e eu particularmente acho isso maravilhoso, a gente vai ver esse tema do reino de Deus. Por exemplo, o Sermão da Montanha, ele é um sermão que fala sobre características das pessoas do reino. Características do reino de Deus. E depois ele começa a falar várias parábolas que nós não encontramos em outros evangelhos. Que é a parábola também que demonstra o reino. O reino de Deus é semelhante a, porque o reino de Deus é parecido com. Então, várias vezes nós vamos ver algumas parábolas que ele faz, começando dessa forma. O reino de Deus é. E aí a gente precisa entender que esse é um tema central de Mateus. E que Mateus, durante a escrita dele, ele vai nos expor o reino. Quando nós terminarmos Mateus, em nome de Jesus, pela graça de Deus nas nossas vidas, nós vamos perceber o reino de Deus. Nós vamos entender o que é o reino de Deus. Que o reino de Deus não é comida nem bebida. O que o reino de Deus é? Quando a gente fala, venha o teu reino, faça a tua vontade, o que nós estamos dizendo? E isso é um tema central para Mateus. E isso é muito importante, porque às vezes nós não falamos do reino de Deus. E nós falamos do reino de Deus como algo apenas futuro. E Mateus ele vai mostrar que não. E a gente vai ver essa construção que o reino de Deus já está entre nós. Que o reino de Deus já é. E que o reino de Deus é semelhante hoje a. Né? Então a gente vai ver essa construção do reino dos céus, que é um tema central dele, e isso é muito importante. Por isso que eu gosto do expositivo, porque a gente vai construir o pensamento do reino dos céus. Que aqui, se a gente quisesse talvez falar de uma hora para outra e não construir na exposição, a gente não entenderia tanto quanto no nome de Jesus nós entenderemos no final da exposição de Mateus. Então, o reino dos céus. Aí eu trouxe duas frases, né, que eu tirei, uma do livro a Bíblia através da Bíblia livro por livro, e do outro de um comentário de Mateus, do Hernandes Dias Lopes, que diz assim: expõe o reino dos céus como prometido. Então Mateus, ele expõe o reino dos céus como prometido no Velho Testamento, como proclamado por João Batista e Jesus. Aí a referência: expõe o reino dos céus como prometido no Velho Testamento, Mateus 11:13, como proclamado por João Batista e Jesus em Mateus 3:2 e Mateus 4:17, representado agora pela igreja em Mateus 16:18 e 19, e como triunfante na segunda vinda de Jesus em Mateus 25:31 e 34. Então a gente vai ver essa visão do reino como algo prometido, como algo proclamado, como algo representado e como algo que vai ser depois consumado, mas que já está sendo vivido. Né? E depois Hernandes fala assim: a mensagem do reino foi inicialmente pregada por João Batista, depois por Jesus e também pelos seus apóstolos. Mateus mostra o significado de reino, o caráter do reino, as demandas do reino, a expansão dele, seus inimigos e a relação entre o reino e a igreja. Gente, eu me emociono, sério. Para mim, assim, falar do reino é algo surpreendente, é algo maravilhoso. À medida que a gente vai entendendo o que o reino de Deus é, quais são as demandas dele, quais são as implicações dele, o que é que a gente pode viver aqui e agora por causa do reino de Deus que já é chegado. Então isso é muito legal à medida que a gente for expondo, a gente entender. E além disso, né, Mateus também demonstra a realeza de Cristo quando se refere constantemente a ele como filho de Davi, né, que é um título, o filho de Davi. Lembra que a gente falou que eles esperavam que o Messias fosse ligado a Davi. Então quando ele fala o filho de Davi, ele está proclamando a realeza de Cristo.
Cada vez que nós lemos Mateus dizendo, porque o filho de Davi, ele está proclamando a realeza de Cristo. E a gente vê isso em Mateus 1:1, Mateus 9:27, Mateus 12:23, Mateus 15:22, Mateus 20:30, Mateus 21:9-15 e Mateus 22:42 e 45. Amém? Então, 4 características que os estudiosos entendem e utilizam para nos levar ao entendimento do destinatário e do propósito de Mateus. Certo? Pode passar. E aí, por último, gente, nós vamos ver quem foi o autor, né? Nós já estamos chegando no final. Terminaremos falando sobre quem é o autor de Mateus. Então, a gente já tem um nome, né? Quando a gente fala Mateus, a gente já entende que o autor de Mateus é Mateus. E, no caso, a gente tem muitos, por exemplo, as cartas paulinas, onde Paulo lhe diz quem ele é, né? Eu, Paulo, escrevo essa carta. Né? Nós temos Pedro também, Pedro, apóstolo de Jesus, para os dispersos, né? E aí ele começa ali a escrever a sua carta. Então, várias das cartas a gente tem essa questão de identificação de quem é o autor. Né? Então, as cartas paulinas, por exemplo, a gente tem a certeza de quem escreveu, porque ele se identifica nela. Quando nós falamos de Mateus, nós não temos isso. Nós não temos Mateus dizendo, eu, Mateus, escrevi esse evangelho, né? Eu, Mateus, estou fazendo esse escrito. Nós não temos isso. Mas, pela tradição, né, foi unânime o entendimento dos pais da igreja, é unânime entre os pais da igreja que Mateus é o escritor do primeiro evangelho exposto nas escrituras, tá? A gente só teve, e aí também eu vou só soltar isso aqui para caso depois vocês quiserem pesquisar, a gente só teve assim uma discussão real sobre a autoria de Mateus há pouco tempo atrás, por causa do problema sinótipo. Né? Então, o problema sinótipo, e depois se vocês quiserem pesquisar mais a respeito, é tipo, qual evangelho veio primeiro? Qual evangelho foi escrito primeiro? Mateus é o primeiro que está no Novo Testamento, mas entende-se que ele não foi o primeiro a ser escrito, né? Mas sim Marcos. Então, Marcos foi o primeiro a ser escrito, Mateus foi o primeiro a ser escrito, Lucas foi o primeiro a ser escrito. Mateus utilizou Marcos para escrever o dele? Lucas utilizou Marcos para escrever? Por quê? Porque tem muita coisa igual. Tem muita coisa igual. Então, entende-se, então começou um problema sinótipo que hoje ainda é debatido, né, entre os acadêmicos de qual evangelho veio primeiro. E os outros evangelistas usaram aquele evangelho como fonte. Se Marcos veio primeiro e Mateus usou o evangelho de Marcos como fonte, será que Mateus realmente escreveu? Porque Mateus não era discípulo de Jesus, por que ele ia usar uma fonte de Marcos que não era? Então começou um debate assim, né? Mas eu não vou entrar nisso, né, Anderson? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas existe esse debate aqui desse problema sinótipo. Então, só para vocês também terem a informação de que só agora, com esse debate do problema sinótipo, que é chamado, né, o debate, essa questão se chama exatamente isso, o problema sinótipo, né? Esse debate do problema sinótipo que começou a se ter talvez uma questão, foi Mateus, não foi Mateus, mas é unânime entre os pais da igreja e não acredito, eu particularmente, na minha humilde opinião, né? Eu penso que foi Mateus, independente de Marcos ter sido usado como fonte, porque nós também temos 40% do que tem em Mateus que não tem em Marcos. Temos parábolas que não temos um sermão da montanha completo que em Marcos são só fragmentos. Então, a gente também tem coisas que não tem, né? Isso não significa, não é porque, por exemplo, nós estamos aqui, aí a Laís escreveu sobre hoje, e eu não posso pegar o que a Laís escreveu sobre hoje e também utilizar alguma coisa, eu estando aqui, e acrescentar a minha opinião, ou aquilo que eu estou sendo inspirada, né? Vamos falando a respeito do Evangelho, sendo inspirada por Deus para trazer também mais acerca disso. Marcos não tem a característica de ficar usando o Antigo Testamento, Mateus tem a característica. Então, são diferentes, apesar de serem muito parecidos. Tá? Então, mas ele é unânime entre os pais da igreja que Mateus, ele é o autor de Mateus. Tá? E aí, entre alguns nomes, só trouxe para conhecimento, Clemente de Roma, Policarpo, Tertuliano, Orígenes, são alguns do que atribuem, né, nomes importantes, que atribuem esse evangelho para Mateus.
certo? E aí, para terminar, eu queria só falar com vocês sobre quem ele é. Muito obrigada. Então, foi Mateus que escreveu, né, o que a gente entende que escreveu esse evangelho. Mas quem é Mateus, né? Quem foi Mateus? Aí eu trouxe algumas informações só para a gente saber, a gente já relembrar, né, a respeito disso. Então, foi um dos 12, aí a gente vê isso. Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15 e Atos capítulo 1, versículo 13, né? Que ele foi um dos 12, foi um dos discípulos de Cristo. Foi chamado por Jesus e prontamente segue a ele. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, nós vamos ver depois o chamado de Jesus a Mateus, né? E ele prontamente segue a Jesus, ele na hora já levanta e já o segue. Também chamado de Levi, lá em Lucas capítulo 5, versículo 27, a gente vê que ele é chamado de Levi, né? O Hernandes Dias Lopes, ele cita Heinecker no comentário dele, e ele cita a opinião de Heinecker e que concorda, né, o Hernandes concordando com a opinião de Heinecker, que possivelmente Mateus tenha sido um nome dado por Jesus para Levi. Então, o nome dele seria Levi, e Jesus deu um segundo nome a ele, identificando ele como uma dádiva de Deus, né? Vendo algo que ele seria e trazendo ali uma palavra, talvez até mesmo de restituição para ele, porque a gente vai ver que ele era, né, um publicano, ele estava ali talvez vivendo uma situação onde ele tinha sentimentos envolvidos que a gente não sabe, mas que ele estava recebendo ali um nome dado por Cristo, de ver algo nele, né? Eu vou citar esse texto só para não ficar nas minhas palavras. Diz assim: Mateus significa dádiva de Deus. O Hernandes, em seu comentário, faz a citação de Heinecker, que sugere que Mateus foi um segundo nome que o Senhor deu ao publicano por ocasião do seu chamado. Levi, seu nome original, e depois que começou a seguir Jesus, ele recebe esse novo nome. É como se Jesus visse em Levi e antecipou o que ele deveria ser, uma dádiva de Deus. Tá? Só para ler o comentário também. E também a gente vê que ele é filho de Alfeu, Marcos capítulo 2, versículo 14. Ele oferece um grande banquete a Jesus, né, para outros publicanos, para as pessoas que não eram aceitas. Ele abre a casa dele para oferecer um banquete para Jesus com outras pessoas que não eram aceitas, em Lucas capítulo 5, versículo 29. E a profissão dele era coletor de impostos. E aí eu deixei esse por último para a gente poder falar um pouquinho mais sobre ela, porque assim, quando a gente fala que ele era um coletor de impostos, a gente entende um pouquinho sobre como Mateus era. Primeiro, que Mateus possivelmente tinha uma situação financeira boa, tá? Porque os coletores de impostos, eles trabalhavam para Roma, e como eles estavam trabalhando para Roma, eles eram odiados pelo povo, e o fato deles serem odiados pelo povo precisava valer a pena. Então eles eram bem recompensados a respeito daquilo que eles faziam. Então, possivelmente, Mateus ele tinha uma boa situação financeira. Tá? Também não era uma pessoa que não tivesse uma inteligência. Por quê? Porque para ser um coletor de impostos, você devia ter um nível, pelo menos, de inteligência. Você lidava ali com moedas, você lidava com pessoas, né? Então, uma característica dos publicanos era, talvez, ter uma inteligência, né? Então, ele tinha, provavelmente, uma situação financeira muito boa e ele tinha também uma cultura, ele era uma pessoa culta, né? Uma pessoa inteligente. Então, o que acontece? Os publicanos, eles trabalhavam para Roma. E Roma era o povo opressor. Então, eles eram odiados. Os publicanos, eles eram odiados pelos povos e pelos judeus. E eram considerados uma segunda categoria. Eles eram levados como se fossem prostitutas. Né? E a gente vai ver alguns textos que eles eram desprezados, como se fossem prostitutas. Eles eram traidores da nação, porque eles estavam trabalhando para a nação opressora. Então, eles eram considerados opressores da nação. E além de eles serem considerados opressores da nação, eles eram considerados traidores da nação, eles eram considerados traidores de Deus. Por quê? Porque eles não podiam entrar na sinagoga.
Então, havia uma lei de que os publicanos não podiam entrar no templo. Eles só podiam ir até um pátio. Depois, quando a gente chegar mais para frente, a gente vai ver isso. Foi até encontrado placas arqueológicas, né, que demandam os lugares aonde até as mulheres podiam ir, aonde os publicanos podiam ir. Então, haviam leis que eles não poderiam chegar no templo. E a gente vê isso lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, se alguém puder ler, a gente vai ver isso de uma forma velada, né? No texto não vai dizer isso. Olha, os publicanos não podiam entrar no templo. Mas a gente vai ver que ele estava de longe falando. E aí isso nos mostra também um pouquinho a respeito disso. E alguns que confiavam em si mesmo para se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo e com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores e injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Exato. Então, nesse texto que o seminarista Anderson leu para nós, a gente vê que ele estava de longe. Ele batia no peito de longe, porque ele não podia estar perto. Então, o que o povo judeu pensava? Eles são traidores da nação, porque eles estão vivendo embaixo de Roma, servindo a Roma, e não ao nosso povo. Eles estão servindo o opressor, e eles estão, além de servindo o opressor, eles estão indo contra o próprio Deus. Porque como que eles podem escolher uma profissão que não vai deixar eles entrarem no templo? Que tipo de amor a Deus é isso? Além disso aí, de eles roubarem do povo, né? E aí, gente, eu vou terminar, né, porque já deu o nosso tempo, vou terminar rapidamente só essa parte, tá? Que a gente já está no finalzinho. Então, o que acontece? Roma, ele conquistou muitas nações, mas ele precisava manter os seus soldados. E para manter os seus soldados, eles precisavam de dinheiro. E aí, o que eles faziam? Eles roubavam nessas coletas de impostos. E aí, nós tínhamos 2 tipos de coletores de impostos: os gabais e os molques. Esses 2 tipos de coletores de impostos eram diferentes. Os gabais eram coletores de impostos de propriedade, taxa de água. Vamos dizer assim, a nossa taxa de água, a nossa taxa de luz, o nosso aluguel. Já tinha taxas específicas. Eles tinham taxas específicas, então eles não conseguiam roubar muito. Esses eram os gabais. Os molques, eles eram coletores de impostos de alfândegas. E esses roubavam mais, porque não tinham taxas específicas. Então passava ali uma carroça e eles diziam: essa carroça hoje vai valer 20. Aí no outro dia, mas aqui dentro dessa carroça tem um potezinho que vai valer 50. E era onde eles mais roubavam. E haviam os grandes molques, que eram os maiorais de pequenos molques, que é o caso de Zaqueu, que estava sobre outros, né, que era líder de outros molques. E os pequenos molques, que eram que ficavam nas alfândegas e lidavam com o povo. Esses eram os mais odiados. Esse era o que Mateus era. Lidava cara a cara com o povo. E era o mais odiado porque era a cara que eles viam. Então, gente, gabais. 2 tipos de coletores de impostos. Gabais, coletores generalizados, cobravam taxas sobre propriedades, águas, taxas estabelecidas por critérios oficiais. Não havia muita fraude nesse nível. Os molques coletavam impostos alfandegários. Eles eram representantes de cada região.
tinham os maiores que ficavam sobre os menores. Os maiores não apareciam muito, só controlavam os outros. Os menores eram os mais odiados, porque eram os que ficavam cara a cara com o povo. E eram aqueles que recebiam todos os xingamentos e todos os ódios. E era no caso de Mateus. E é importante ressaltar que ele trabalhava em Cafarnaum, que era a principal estrada de Damasco por Egito. Ou seja, era uma estrada que vinha muita gente. Então ele lidava com muitas pessoas, tinha muitas pessoas andando por ali, e aí ele tinha que lidar mais ainda com pessoas. E aí, para terminar, né, em todas as listas, só citando as curiosidades que eu botei aqui para a gente terminar e eu não deixar de falar, na sua própria lista dos discípulos, é a única vez que ele se chama de publicano. É a única vez que diz Mateus ou publicano. Ele se chama. Nas outras listas que os discípulos fazem, né, que os evangelistas fazem, de tipo, quem eram os discípulos? Mateus, Pedro, Tiago. Não diz isso. Só ele se chama na lista dos discípulos Mateus, o publicano. Né? E em Hernandes diz em todas as outras listas de apóstolos, o nome de Mateus aparece sem o título publicano, somente o próprio Mateus conservou a designação da profissão. E aí, para terminar, extra bíblico, né, algumas tradições, sem qualquer comprovação histórica, dizem que ele percorreu a Pérsia, a Judéia e a Etiópia, evangelizando. Né? Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores sobre o início da igreja, fala sobre Mateus nesses lugares também, e diz que ele morreu em Etiópia como mártir, morto por uma ferida de espada, mas também temos questões que diz que ele foi apedrejado, queimado e, por fim, decapitado. Tá? Também existem alguns que falam que ele morreu de formas naturais, então a gente não tem comprovação histórica de como que ele morreu, mas entende-se que ele foi pela Pérsia, pela Judéia e pela Etiópia evangelizando. E para terminar, né, admirável o fato de Jesus ter escolhido ele, um publicano, e isso traz consolo para a gente, porque ele chamou alguém rejeitado pela sociedade, um pecador como nós. Isso nos mostra a sua misericórdia e a sua bondade. Amém? Foi rapidinho, mais rápido ainda no final, mas só para eu não deixar de falar as informações que eu tinha trazido para essa introdução. Então, hoje nós vimos data, contexto, destinatário, propósito, autor e um pouquinho sobre a vida de Mateus, né, sobre algumas características que a gente sabe de Mateus. Estamos prontos para a aula que vem, começarmos Mateus capítulo 1. Amém?